E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Então, antes de mais nada, já vou pedindo para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, dar uma vasculhada no meu canal, que tem muita coisa interessante no meu canal, que você vai se deparar assim, e que pode, de repente, te ajudar, de repente, te trazer informação, né? De repente, o momento que você está passando, né? Enfim. Esse vídeo também é uma boa, porque se você quer resultado na sua vida, né, e você quer trazer uma luz não só para sua vida, mas na vida de outras pessoas, também é uma boa, porque você vai precisar entender o conceito básico desse livro aqui, tá? Muitas pessoas entendem a lei da atração mais ou menos assim, né? Uma maneira bem breve de entender o que é a lei da atração, mas não entende quais são os três principais conceitos, né? É aqui, ó, a lei da atração, desse autor Michael J. Lozer, eu não sei pronunciar, esse nome aqui, tá? Quais são os pilares? Não sei se vocês perceberam ou observaram, mas são esses três aqui, ó. Peça, acredite e receba. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito deles, mas antes eu vou falar algumas coisas que aconteceram na minha vida e que eu acredito que, seriamente, que foi obra da senhora lei da atração aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou falar só duas situações, tá? Que ocorreram que não foram coincidência, na minha opinião, tá? E coisas que eu digo muito típicas, tá? Que pode acontecer não só comigo, mas com você, com qualquer pessoa. Mas acontece. Uma primeira delas foi aqui no parque, tá? Eu tenho o costume de sempre ficar num parque aqui tomando água enquanto eu caminho. E enquanto eu caminho eu reflito muito, né? Qualquer pessoa reflete quando está caminhando. E enquanto eu caminhava, eu me peguei pensando numa pessoa que eu não suporto, né? Que tentou fazer mal para mim no passado, tá? E aí, enquanto eu caminhava, eu cheguei em um lugar próximo, assim, do parque, assim, e eis que vejo uma pessoa sentada, assim, com características muito semelhantes de uma pessoa que eu tive amizade, tentou me no passado, que é essa que eu me referi aí no vídeo. E para minha surpresa, era realmente a pessoa, né? Eu não precisei chegar muito perto para ver, mas assim que eu me aproximei, tanto eu quanto a pessoa trocaram olhares, né? Mas não aconteceu nada, não saiu nada da boca da pessoa nem da minha. E eu cheguei até a me questionar, pô, será que eu vou embora ou não? Porque é ruim você estar num ambiente que tá lá uma pessoa que tentou te fazer mal, né? Uma pessoa zoada, assim. Mas enfim, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, que eu faço de costume, né? Eu vou seguir minha caminhada, vou continuar bebendo água e não vou deixar isso me afetar. De fato, eu vi a pessoa mais vezes, né? Naquele dia, em outros dias também, né? E foi basicamente isso. Ninguém se manifestou, enfim, né? Nem da minha parte, nem da parte da pessoa, assim, que aconteceu. Um outro exemplo também aconteceu no mesmo parque, né? E aquela coisa, o meu cabelo ele chama muita atenção. Agora ele tá mais curto, mas ele chama muita atenção, né? Inclusive eu lavei ele hoje, cuidando mais. Ele tá desbotando, tá? Mas ó, a câmera tá até iluminando, né? É o formato dele, principalmente a cor. E ele chama atenção por onde ele passa. É incrível. Não só aqui pela rua, mas em eventos, né? Enfim, trabalho. E aí, quando eu lavava ele, quando ele estava semi-úmido, né?
Semi-úmido que fala? Não, semi-seco. Eu pensava, nossa, meu cabelo tá muito bonito, né? Seria interessante se algumas pessoas, assim, chegassem e elogiassem meu cabelo. E quando eu pensava isso, de fato, acontecia de uma ou duas pessoas elogiarem meu cabelo e falar, nossa, seu cabelo é show, moça, assim, seu cabelo tá muito lindo, tudo mais. E no sol ele brilha, assim, porque a cor, né? Agora nem tanto que ele tá desbotando, mas ainda assim ele tá claro, ele tá bonitão, né? Tá curtinho, mas tá bonitão. Então, esses são os exemplos, tá? E agora eu vou seguir pro conceito inicial do que é a lei da atração. Beleza? A lei da atração pode ser definida da seguinte maneira: atraio para minha vida qualquer coisa a qual dedico atenção, energia e concentração, sejam positivos ou negativos, né? Lendo este livro, você vai entender como e por que isso acontece. Há toda uma série de palavras ou expressões que demonstram a evidência da lei da atração. Se você já usou uma ou mais dessas palavras ou expressões, estava, na verdade, se referindo à lei da atração. Eis aqui uns poucos exemplos. Sem mais nem menos. Eu já usei isso já. Por um feliz acaso. Coincidência. Tá, não existe nem acaso nem coincidência, tá? A gente fala assim, né? Mas não. Chega um ponto da vida, né? Eu cheguei nesse ponto assim de achar que nada é por acaso, nada é por coincidência. Tudo tem um porquê, né? Ainda que seja uma coisa boba, que nem os exemplos que eu dei agora. Destino, karma, inspiração, sincronicidade, sorte, era pra ser. São palavras típicas que você pode usar no seu cotidiano, mas elas são parte da lei da atração, tá bom? Então aqui, ó, a lei da atração responde a qualquer vibração que você emita, seja ela positiva ou negativa, dando-lhe mais dessa mesma coisa. Ela simplesmente responde às suas vibrações, de fato isso acontece. Quem nunca acordou de mau humor, daquele jeito, e tudo aconteceu daquele jeito também, de acordo com o seu mau humor, o seu humor? Porque interferiu na sua realidade do cotidiano, né? Naquele dia específico. Então, aconteceu tudo de ruim no trabalho, as coisas deram errado, na faculdade você não conseguiu se concentrar direito, né? Você estava meio ansioso, desesperançoso com a prova e você depois tirou uma nota muito ruim, né? A ansiedade, a desesperança, a aflição tomaram conta de ti e você ficou daquele jeito, né? Então aqui, ó, tem a questão das palavras, né? Palavras. Aqui, ó, a maioria das ferramentas dos exercícios deste livro relaciona-se à linguagem e ao uso das palavras. E o que é ainda mais importante, aos sentimentos gerados pelas palavras. Ao ler este livro, você vai aprender como as palavras são um denominador comum. Eu odeio essa palavra porque eu lembro de cálculo matemático. Tem aquela questão mínimo, múltiplo, comum também, enfim. Concentra para todas as atividades do processo de atração consciente. E por que se dá tamanha ênfase às palavras? As palavras estão por toda parte. Nós as pronunciamos, lemos, escrevemos, pensamos, vemos, digitamos e as ouvimos em nossa mente. O motivo pelo qual todos os exercícios deste livro são baseados na escolha das palavras certas é o fato de palavras que pensamos e usamos gerarem a vibração que emitimos. Acho que uma pronúncia tá meio estranha, né? A palavra dever, por exemplo, pode provocar uma vibração negativa em determinadas pessoas e positiva em outras. A palavra dinheiro pode conter vibração positiva para algumas pessoas e negativa para outras. Nas páginas seguintes, você vai aprender quais as palavras que o fazem atrair as coisas que você não quer. Seus pensamentos são feitos de palavras. Existe uma conexão poderosa entre vibrações positivas
e negativa seus pensamentos e suas palavras. Gente, desculpa a maneira como que eu tô lendo, parecer meio atrapalhada, assim, embaralhada, porque eu leio muito rápido, né? E às vezes eu acabo me enrolando, dá uma gaguejada aqui, né? E aí acontece de eu ler daquele jeito. Mas eu tenho que melhorar, isso aí eu vou melhorar. Tá bom? Aqui, ó. Tem uma coisa muito interessante, que é perguntando a si mesmo. Então, o que eu quero? Né? Você tem que saber o que você quer na lei da atração, tá? Inclusive, esse é o principal princípio. Retomando alguns exemplos citados anteriormente, quando usamos a palavra não estamos focados no que queremos realmente. Se fizermos a pergunta, eu li aqui uma coisa, eu li que queremos realmente, só que no livro tá que realmente troquei aqui. Eu já vi que isso aí é coisa de autista, tá? Não que eu seja autista, não tenho diagnóstico, mas eu desconfio de um nível leve ou TDAH, né? Mas, voltando, eu dei esse costume também, lendo alto, né? Ou lendo só. Se fizermos a pergunta, então, o que eu realmente quero? Nossas frases se modificarão. Aí tem as frases negativas, aí tem, então, o que eu realmente quero? E as frases positivas afirmativas, né? Então, ó, não hesite em me ligar. Aí, logo em seguida tem, você tem que excluir o não, porque tá na negativa. Então, quando tiver um não, você já sabe que é a frase negativa. E quando tiver a ausência do não, é a frase positiva, a frase afirmativa, né? Quando não tiver o não, você já sabe que eu tô passando para outra frase. Então, aqui, a primeira, não hesite em me ligar, ligue logo. Não entre em pânico, fique calmo. Típico. Não se esqueça, lembre. Não se atrase, nos vemos na hora marcada. Ou seja, pontual, né? Não bata a porta. Feche a porta devagar. Não quero ficar doente, vou ficar bem ou vou ficar saudável. Não quero que meus clientes cancelem a reunião. Quero que meus clientes compareçam à reunião. E aqui tem uma parte que você pode acrescentar as suas palavras. Eu acho engraçado que esse livro aqui, eu não comprei, eu não ganhei. Simplesmente meu pai achou num carro, né, que ele trabalha numa agência de carros aí. E ele achou esse livro aqui, né, e tava no banco do carro, né, no passageiro. Nesse dia eu peguei carona com ele e eu olhei o livro e falei, caramba, né? E aí eu perguntei de onde que meu pai tinha pego, ele falou, tava no carro aí. Aí eu acho engraçado que aqui, ó, tá escrito não quero correr atrás, tá escrito de lápis, ó. Não quero correr atrás. Aí aqui, quero que corra atrás de mim. Deve ser de relacionamentos, daqui só pode. Aí, aqui tem uma citação do Napoleon Hill, né? Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. É muito parecida com aquela questão da física, né? Que dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço, né? Algo do tipo, né? Eu não manjo de física, apesar de ser formada em química. Não entendo muito bem, assim. Uma ou outra deve dominar, né? No caso das vibrações. Cabe a você fazer tudo para que as emoções positivas constituam a influência dominante em sua mente. Aí tá aqui, ó, Napoleon Hill, né? Aqui, ó, quando você passa daquilo que não quer para aquilo que quer, as palavras se modificam. Quando as palavras se modificam, a vibração se modifica e você só pode emitir uma vibração de cada vez. Eu acabei de falar, né? Da questão das emoções não conseguirem ocupar o mesmo espaço na mente. Então, tipo assim, ou uma
ou outra. É igual a questão da física, né? Dos dois corpos no espaço. Ou você vai dar ênfase, concentração à energia positiva ou energia negativa. A vibração positiva ou vibração negativa, né? Que o próximo tópico é o seguinte. Aí tem aqui. Que é o primeiro pilar, o primeiro passo, né? Identifique o seu desejo. Peça. Aí aqui, ó. O primeiro passo para fazer com que a lei da atração trabalhe em seu benefício é ter clareza a respeito do que você quer. Então, você tem que saber o que você quer. O desafio, porém, é que a maioria das pessoas tem dificuldade em saber o que quer. Não deveria, né? Mas isso é real. Mas todos identificam facilmente o que não querem. Outra realidade. Na verdade, saber o que você não quer é uma coisa boa. Sim, obviamente. Como vai descobrir neste capítulo, saber o que você não quer vai se tornar uma ferramenta muito útil. Eu não vou falar sobre cada capítulo aqui, mas eu estou dando uma pincelada a respeito desse livro, tá bom? Então, aqui a gente tem a questão da oposição, né? A oposição, tal como se aplica a lei da atração, é qualquer coisa de que você não gosta, que não lhe parece agradável ou que deixa você num estado de espírito negativo, né? A questão da vibração negativa. No momento que você identifica algo em sua vida que parece ser uma oposição e passa um bom tempo se queixando disso, falando a respeito ou declarando que não quer isso, você está emitindo vibrações negativas. A lei da atração vai responder, então, à sua vibração negativa, dando-lhe mais dessa mesma posição. Isso aí se cabe também à minha pessoa, porque eu reclamo muito, eu me queixo muito. E eu preciso parar com isso, porque não adianta nada. Mas é tão gostoso reclamar, né? Tão gostoso lá. Eu tô tão com o costume de reclamar que, assim, chega um momento que eu não sei mais o que... Eu não sei como parar, às vezes, assim, sabe? Tipo... Aí a questão aqui, né? A oposição pode ajudar? Aí tá falando, pode. Ao observar a oposição, identificá-la como algo que não quer, você verá com mais clareza o que quer. Facilitando, né? O que você quer, no caso. Então, é só questão de eliminar, tipo, a negatividade, a vibração negativa da tua vida. Aqui tem coisas muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, nessa resenha breve. Breve, entre aspas. Acho que vai dar um vídeo no mínimo 30 minutos. Mas é importante vocês entenderem, tá bom? Pra quem tem interesse, é uma boa. Aqui, ó. Exercício para obter clareza através da oposição. Aí tem um caso aqui. Janice, meu relacionamento ideal. É uma moça que tinha muito problema com o relacionamento e ela queria muito um companheiro ideal. Então, o que eu realmente quero? Aqui, ó, a oposição, coisas de que não gosto, lado A, né? Que é a negatividade. Palavras com não. E aí do outro lado tem a clareza, coisas de que gosto, lado B, né? Que são as coisas que ela precisa positivas. Aqui, ó, homem controlador, que não sabe ouvir, que não é carinhoso, que não liga para o que penso ou como me sinto, que não é sociável, que não gosta de viajar, que não fica sempre me apressando, que toma decisões sem me consultar, que não gosta de cinema ou de sair para dançar. Cara, cinema é uma delícia, né? Até meu pai, que é homem, gosta. Agora, vamos para as afirmações positivas. Homem flexível, equilibrado, que é ótimo ouvinte, que é carinhoso, sensível, que pergunta o que acho e como me sinto com relação às coisas, que gosta de encontrar meus amigos e se diverte com eles, que gosta de sair, adora viagens curtas ou longas, gosta de aventura e de explorar lugares novos junto comigo, que é paciente e deixa as coisas acontecerem no seu tempo, que pede minha opinião na hora de decidir alguma coisa, que gosta de teatro, cinema, adora música ao vivo, se divertir e sair para dançar,
merda de homem que não gosta dessa última opção. Pô, tem aqui cinema, música e se divertir. Sabe? Deixa o teatro pro lado, mas assim, essas coisas aqui é pura arte, cara. Se um cara não gosta dessas coisas aqui, puta que pariu. Ó, não precisa nem ser todas, mas pelo menos a questão aqui de ver música ao vivo, um show, sabe? Pessoas underground mesmo, pessoas underground não, alternativas, elas adoram ver um show ao vivo, show de rock. Você não pode nem ter dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu mesma sou uma que amo, né? Isso aplica tanto a homem e a mulher. É aqui, ó. Exercício para obter clareza através da posição. Greg, minha situação financeira ideal. Então, o que realmente eu quero? Aqui o Greg, ele quer uma situação financeira ideal. Reclamava muito que o dinheiro não parava, uma situação financeira instável. Aí aqui, mesma coisa. Oposição, coisas de que não gosto, no lado A. Clareza, coisas que gosto, lado B. Aqui, vamos lá. O dinheiro não dá. Há sempre contas a pagar. Mal consigo fechar o mês. Não posso comprar nada que eu queira. Típico. Não sei ganhar dinheiro. Típico. Nunca tenho dinheiro suficiente para nada. Típico. Acabo sempre recebendo a mesma quantia. Na minha família o dinheiro nunca vem fácil. Na família de ninguém. Só se você nasceu em berço de ouro. É sempre uma luta pagar o aluguel. Dinheiro é uma coisa que me deixa estressado. Aí aqui, né, há dinheiro em abundância. Abundância sempre. Só tem que saber aplicar. Sempre pago as contas rapidamente, com facilidade. Sempre tenho dinheiro sobrando. Sempre tenho dinheiro para comprar tudo o que quiser. Tenho uma entrada de dinheiro constante vindo de várias fontes. Olha só que diferença. Ganho prêmios, presentes e brindes com frequência. Aumento constantemente a quantidade de dinheiro que recebo de fontes conhecidas e desconhecidas. O dinheiro chega fácil às minhas mãos. Pago o aluguel com facilidade, já que sempre há dinheiro. Minha relação com o dinheiro é muito boa. É basicamente isso. Aí tem o segundo pilar, o segundo passo. Dê atenção ao seu desejo, acredite. Esse é o maior desafio, vocês já vão entender mais pra frente, tá? Intensificar, aumentar a sua vibração significa simplesmente dar ao seu desejo, ao seu pedido, à sua solicitação, uma atenção, uma energia, uma concentração mais positiva. Não basta apenas identificar o seu desejo, o seu pedido, a sua solicitação. Você deve lhe dedicar também uma atenção positiva. Ao lhe dar uma atenção positiva, você estará incluindo a vibração neste desejo em sua vibração do momento, né? Positividade, a questão do otimismo, né? A lei da atração dá mais daquilo a que você dedica atenção, energia e concentração. Por isso a importância da positividade e do otimismo. No entanto, se você identificar o seu desejo e não lhe der atenção, energia e concentração, não haverá nenhuma manifestação. A chave, então, é identificar o seu desejo e continuar lhe dedicando atenção, né? Aplicar o pessimismo, o otimismo. Ao lhe dar atenção, você estará incluindo a vibração desse desejo em sua vibração atual. É ela que a lei da atração responde. Vai te corresponder com positividade e com otimismo. Algumas pessoas têm a maior facilidade em identificar seus próprios desejos e colocá-los nessa lista. Depois enfiam sua lista de desejos em algum lugar e nunca mais voltam a lhe dar atenção. A lei da atração só pode responder aquilo a que você está dedicando sua atenção. Você tem que focar no seu objetivo, né? Este capítulo explica este conceito, lançando mão da ideia de que temos ao nosso redor um campo vibracional onde estão estocadas todas as vibrações atuais. Você precisa incluir, portanto, a vibração de seu desejo em seu campo vibracional. A lei da atração responde aos sentimentos que você experimenta, ao que diz e ao que pensa. Aqui, ó, tem o terceiro passo ou o terceiro pilar. Permita que ele se realize e receba.
É tudo uma questão de permitir. Talvez alguns de vocês estejam dizendo: já tive desejos no passado, fiquei entusiasmado com isso e nada aconteceu. Lembre-se de que a atração consciente é um processo de 3 passos. Consiste em 3 pilares. Você identificou o seu desejo e dedicou atenção a ele. O terceiro passo no processo da atração consciente é permitir. Vamos ver de que se trata. Permitir é simplesmente a ausência de vibrações negativas e a dúvida é uma vibração negativa. Permitir é o mais importante dos 3 passos do processo da atração consciente. Um de meus clientes, né, tá escrito Dani, literalmente, mas é Dani, me perguntou por que ele não atraía seus desejos. Tinha feito uma longa lista de clareza para seus clientes ideais e também uma afirmação do desejo impressionante que parecia ótima. Então, por que ele não atraía seus desejos? O processo não funcionava para Dani porque não bastava que ele identificasse o seu desejo e realmente o desejasse. Ele precisava ainda eliminar qualquer dúvida que rondasse sua crença de que efetivamente o atrairia e o impediria de realizar o seu desejo, o seu pedido e sua solicitação, né? Esse processo de eliminação das dúvidas é chamado permitir, ou manifestar, ou acontecer. Você já deve ter ouvido a expressão deixa as coisas acontecerem. Sim, e tem uma música muito chata que é famosa, né? Que é deixa acontecer naturalmente. Ela é chata, é um pagode bem chato aí, mas faz muito sentido, tá? Dizer isso a si mesmo não vai ajudá-lo a permitir, então. Mas tem que desencanar de algumas coisas, né? Mas o que você puder fazer para mudar a sua realidade, ainda hoje você pode fazer. É disso que se trata o livro. Se você duvida de que pode ter algo, está emitindo uma vibração negativa. Essa vibração negativa, dúvida, está diluindo ou anulando a vibração positiva do seu desejo, sua solicitação. Em outras palavras, desejar fortemente, vibração positiva, e duvidar fortemente, vibração negativa, anulam-se mutuamente. Portanto, permitir só acontece na ausência da dúvida. Aí aqui tem o jogo do permitir, que é esse desenho aqui, ó. Que ele é representado da seguinte forma. É tipo um copo aqui. Aqui tem umas bolinhas de gude, né? Que representam o desejo, né? Aqui tem umas varetas, né? Que as bolinhas só podem cair quando todas as varetas serem retiradas, que elas são a resistência ou as dúvidas. E aqui embaixo tem tipo uma base, e aqui embaixo tipo um suporte de cilindro. E aqui embaixo é a manifestação permitir. E aí aqui, ó, para ajudá-lo a compreender a importância do permitir, aqui está um modelo ilustrado por meio de um simples jogo de criança. Aí o que eu acabei de falar, o desejo, né, que é as bolinhas, a resistência ou a dúvida, que é as varetas, e aí o cilindro, né, que é o suporte onde as bolinhas cairão, é a manifestação. Aqui, ó, uma certa quantidade de bolinhas está apoiadas em varetas entrecruzadas dentro de um cilindro transparente, né? As varetas representam a resistência, a dúvida, as bolas de gude representam o desejo, as bolas que caem representam a manifestação ou permitir. Durante o jogo, as varetas são removidas, permitindo que algumas bolinhas caiam na base do cilindro, né? Como você pode ver na ilustração, a única maneira de as bolinhas caírem é retirada das varetas. Da mesma forma, desejar alguma coisa não só basta, não é suficiente. Só quando a sua resistência é removida, o seu desejo se manifesta. Quanto mais depressa a sua resistência, dúvida for removida, mais depressa o seu desejo poderá se realizar. Em outras palavras, a rapidez com que a lei da atração manifesta o seu desejo, o pedido, né, é diretamente proporcional à sua capacidade de permitir, assim, né? Aqui, ó, o poder do permitir. Desejar fortemente com fortes dúvidas significa que o seu desejo não vai se manifestar. Aqui tem um outro desenho.
idêntico com o que eu acabei de mostrar agora, desenhar. Aqui, ó. Aqui, ó. São exemplos. O primeiro representa as dúvidas. Aí as varetas não caem por causa das dúvidas, né? Aí aqui, desejar fortemente com apenas uma pontinha de dúvida significa que o seu desejo vai se realizar, mas não rapidamente. Prontamente. Que é onde algumas varetas elas permanecem, enquanto outras caem. E aqui, desejar fortemente, sem qualquer dúvida, significa que o seu desejo vai se manifestar prontamente. Aí, todas as bolinhas caem, sem varetas aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Acho que não vai dar pra ver. Aqui, ó. Certinho aqui, ó. Algumas varetas caem aqui todas caem. Aí, acontece rapidamente, né? Prontamente. Aqui tem uma ilustração muito interessante quanto à loteria, tá? Aqui, ó. Tem um povo aqui, ó, se queixando, reclamando porque não ganha na loteria, né? Embora estejam sorrindo, estes compradores de bilhetes de loteria têm dúvidas quanto à possibilidade de ganhar. Aí um cara fala, nunca ganho nada, né? Aí a outra fala, há anos que venho gastando dinheiro com loteria. Porque quer, né? Ela não é obrigada. Aí a outra fala, ninguém na minha família consegue ganhar nada. Aí a outra fala, acho que outra pessoa vai ganhar o prêmio. Mas assim, dá pra entender, porque é uma chance uma em 1 milhão. Então, isso é, enfim, muito comum, né? Não deveria. Esse tipo de pensamento, né? De fala que eu falo. Se você deseja fortemente e duvida fortemente, o seu desejo vai se realizar bem lentamente, se é que vai. A rapidez com que você vai ganhar na loteria o seu desejo, o seu pedido é determinada pelas dúvidas que você tem ou não. Você tem dúvidas? É uma pergunta. Nesse caso, não tem como, né, cara? Nesse caso... Aí aqui, ó, a mesma pergunta. De onde vem a dúvida? A fonte mais comum da dúvida, vibração negativa, são as suas próprias crenças limitadoras. Limitantes. Eu não gosto de crenças limitadoras. Acho que poderia ser uma tradução, crenças limitantes, né? Aí aqui, ó, que é a descrição de uma crença limitadora, limitante. Uma crença limitadora é um pensamento repetitivo, constante e frequente que ocorre sistematicamente sem parar. Quando seus pensamentos consistem numa crença limitadora, você fica constantemente emitindo uma vibração negativa, né? Pessimista. Essa vibração impede que você atraia o seu desejo, pedido. A frase "tenho que trabalhar duro para conseguir dinheiro" emite uma vibração de falta, e esta o impede de obter o que você quer. As pessoas que são ruins da igreja são pessoas que eu falo assim, são pessoas de personalidade de merda. Mas, assim, elas têm a fé em Cristo, no cristianismo, para esconder a verdadeira face delas, né? Muitas vezes é aquela pessoa invejosa que, né, muitas vezes pede para Deus, né, amaldiçoar tal pessoa, né? É uma pessoa que sempre está torcendo para que as pessoas ao redor prosperem, né? De diversas formas, tá, gente? Mas ela sempre tá na igreja, assim, e muitas vezes ela não vai se permitir pecar, né? Ainda que ela peque por conta da personalidade de merda dela, né? Ainda que ela ponte o dedo muitas vezes para pessoas que estão fazendo coisas mundanas, que ela discorda e tudo mais, né? Mas ela vai estar ali debaixo de uma fé, de uma igreja, tentando evitar de pecar, tentando andar com Cristo, com a fé cristã, né, com Deus cristão, mas apesar de tudo, é uma pessoa ruim, né, a pessoa que julga os outros, né, que aponta o dedo, mas ela acha que ela tem que estar ali na igreja, porque ela não precisa, ela não tem a necessidade de ir pro inferno, e ela é uma pessoa que tem a salvação, né? Eu tava fugindo a palavra. Tem a salvação
porque ela frequenta a igreja, porque ela dá o dízimo, porque ela faz a parte dela na igreja, porque ela acredita em Deus, porque ela teme a figura de Deus, né? Porque ela lê a Bíblia, né? Embora às vezes ela tem uns cristãos que têm uma interpretação muito equivocada a respeito da Bíblia, né? Isso é fato. Uma visão muito distorcida, uma interpretação muito distorcida, e aí ferra com tudo, lasca com tudo. E aí a pessoa ela acha que ela tem o direito de julgar os outros só porque ela é cristã. Porque ela segue a Cristo, o cristianismo, porque ela acredita em Deus, porque ela adora Deus, né? Mas ainda assim ela tem o direito de ser filha da puta com outras pessoas. É complicado, né? Então, esse exemplo aqui, ó, tem que trabalhar duro para conseguir dinheiro. Não é muito diferente da pessoa que tem que ir para a igreja para ter a sua salvação, para ela garantir a sua vaga no céu, para ela ter a sua vaga no paraíso, né? Até aqui, pastores aqui que falam coisas assim, cara, você fica de boca aberta. Como que pode uma pessoa dessa liderar tantas pessoas assim, né? Permitir a ausência de vibração negativa. A dúvida é uma vibração negativa e ela é geralmente criada por crenças limitadoras, né? As crenças limitantes. Inclusive, uma coisa que eu ia falar aqui também, muitos cristãos desse estilo que eu falei agora, e cristãos bons também têm muitas crenças limitantes, né? E eles deixam de fazer muitas coisas por conta das crenças limitantes deles, né? Aí aqui, ó. Lembre-se de que a lei da atração não quer saber se você está brincando, lembrando, fingindo, criando, preocupando ou se queixando. Se preocupando, né? Ela simplesmente responde ao que está em seu campo vibracional. Portanto, em contraprova, fique feliz com isso e emita uma vibração positiva. Aprecie, né? Aprecie o que você conseguiu com a lei da atração. Ferramenta 4, né? Eu tô colocando por cima, tá, gente? Senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Mais do que ele já tá? Use a expressão estou em processo. Às vezes é difícil acreditar que você vai obter o que deseja. Muito complicado. Ao concentrar o pensamento naquilo que não tem, você está emitindo vibrações negativas. Então, em vez disso, sinta alívio dizendo, estou em processo. Dizer que você não tem alguma coisa é uma outra maneira de concentrar o pensamento na falta e gerar uma vibração negativa. Quando se pegar dizendo que ainda não tem alguma coisa, pare e substitua essa ideia pela frase, estou em processo para atrair. Algumas pessoas podem perguntar, então quer dizer que não estamos sempre em processo? Estão sim, né? É uma afirmação do rapaz aqui. Vocês estão sempre em processo para. A lei da atração está constantemente se expandindo e orquestrando eventos e circunstâncias para responder à sua vibração e dar mais da mesma coisa. Quando você atrai o que quer que estivesse desejando, seja o que for, uma vez que a realização se manifeste, se realize, você vai gerar um novo desejo e vai estar novamente em processo para conseguir aquilo que tanto deseja, o que tanto quer. No momento em que pensar sobre um novo desejo, falar dele, escrever a seu respeito, inscrevê-lo em seu calendário ou anotá-lo num lembrete colado à geladeira, você estará iniciando o processo para. Pois em todos esses casos, quando ele fala para, ele não define, para uma determinada função, beleza? Tá estranho, pareceu estranho aqui pra mim, mas é assim mesmo, tá? Pois em todos esses casos estará dedicando atenção, energia e concentração ao seu novo desejo. Eu voltei a ler. Gente, desculpa, eu tô meio confusa, tô meio perdida aqui nessa parte, porque eu fui explicar, aí eu achei que eu não tinha lido. Finge que eu não li, tá? Assim sendo, é verdade, você está em processo para.
E aqui alguns exemplos de como aplicar esse tipo de ferramenta na sua vida, segundo a lei da atração. Aí aqui, o antes e o depois, né? Antes, ainda não encontrei meu companheiro ideal, que é o caso da Janice, da moça lá que a gente viu antes. Depois, estou em processo, né, para atrair meu companheiro ideal. Aí tem o antes. Ainda estou esperando pelo emprego ideal. Aí depois, estou em processo para obter meu emprego ideal. Aí tem mais um aqui que é antes, ainda não atingi a minha meta de peso. Depois, estou em processo para ter um corpo mais esbelto que me agrade. E é basicamente isso. Eu não vou ficar me estendendo muito não, cara. Ah, meu Deus, esse vídeo aqui. Ai, eu nem sei quanto que deu, porque eu tô gravando em partes. Deve ter dado aí no mínimo uns 40 minutos. Fazia tempo que eu não gravava tanto tempo. Raramente que eu gravo assim, mas é um sufoco, porque o toque e a ansiedade ficam assim, ó. Né? Como aconteceu de eu ter que gravar várias vezes. Mas é basicamente isso, tá? O conceito da lei da atração, tá bom? Ressaltando, tá? Curte, comenta, compartilha também, vasculha meus outros conteúdos, tá? Eu vou divulgar também esse vídeo, resenha no TikTok, né? Para outras, porque tem muitas pessoas que se interessam pela lei da atração, né? Inclusive meu pai leu esse livro, só que ele não curtiu porque ele achou muito repetitivo. Ele não gosta de coisa repetitiva, assim. Igual o filme parado, ele não tem paciência e fala, esse filme tá muito parado. Ainda que eu tenha colocado o filme, esse filme tá muito parado. Mas é um livro legal pra você ler, porque é um livro muito básico, gente. Olha a grossura isso aqui. Não tem nem 250 páginas. Tem menos de 200 páginas. No máximo, 195, vai. Mas dá pra ler, tá? Leia no seu tempo. Você pode ler outros tipos também, né? Mas é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Não esquece do recado que eu dei aí. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra você me dar uma força, me apoiar pra fazer vários outros vídeos, como este também. Eu li um livro sobre bruxaria, né? Que eu pretendo fazer uma resenha também, mas não vai ser tão longo quanto esse. Que é da Laurie Cabot, tá? É uma autossacerdotisa que tem cerca de, no mínimo, 80 e poucos anos, né? Acredito que ela já esteja caminhando pro falecimento, cara. Mas é isso, beleza, pessoal? Dá uma força aí. Tchau, tchau.